Me diz, você gostaria que seus joelhos passassem deste estado para este? Ah, bem, finalmente uma solução está aqui. Observe atentamente. Eu vou te mostrar como você pode reconstruir seus joelhos de dentro para fora com esse novo método em base de plantas naturais, mas é feito apenas para certas pessoas. Se você responder sim a qualquer uma das seguintes perguntas, então você pode curar sua dor, de uma vez, para sempre. Não há nada além de ossos nas suas articulações? Suas articulações estão com dores angustiantes? Você ouve cliques, gemidos ou trincos quando move suas articulações? A dor é tão forte que você está considerando uma injeção de droga perigosa só para acalmar a dor? Ou até mesmo uma substituição da articulação? Se sim, eu te imploro que você pare e assista esse breve vídeo inteiro. Eu era como você, não há muito tempo atrás. Eu estava sofrendo bastante. A dor era tão forte que eu mal conseguia me mexer. As manhãs eram as piores. Levantar da cama era uma agonia. Levou horas para eu sentir que poderia me mover sem titubear, grunhir e gemer. Eu estava começando a usar uma bengala. A dor era tão ruim e eu só tenho 52 anos. Eu estava desesperado por uma solução, então agendei uma substituição dupla do joelho. Mas antes de subir na mesa de cirurgia, um milagre aconteceu. Um velho amigo me mostrou uma receita simples, mas deliciosa, que resgatou minhas articulações, me salvou de uma cirurgia e me poupou meses de reabilitação. E isso me economizou milhares de reais em contas médicas. Agora estou andando por quilômetros sem dor. Me levanto da cama sem dor, pronto para enfrentar qualquer coisa que o dia me der. Eu posso até jogar tênis e golfe de novo. Eu sinto que foi renovado anos do meu corpo. Levou minhas articulações disso para isso. E agora eu quero te mostrar como você pode resgatar suas articulações e acabar com a dor excruciante de uma vez por todas. A que devo esse milagre? Bom, tudo começou o dia em que partiu o coração da minha neta. Normalmente ela corria para mim, envolvia seus bracinhos em volta das minhas pernas, olhava para cima com aquela carinha fofa e dizia: "Quero brincar com você, vovô." Eu sempre dizia: "Sim, vamos brincar." E ela colocava sua preciosa mãozinha na minha e me puxava para o chão para brincar com seus bichinhos de pelúcia e bonecas. Rimos e brincamos no chão por horas, sem se cansar. Foi uma das grandes alegrias da minha vida. Mas nesse dia eu tive que dizer: "Não, o vovô não pode jogar hoje com você." A reação dela me cortou como uma faca. Ela olhou para cima com lágrimas brotando em seus olhos e disse: "Por quê?" Eu tive que admitir algo que torceu ainda mais a faca. "Os joelhos do vovô estão doendo muito. Me desculpe, querida." Ela lentamente se afastou de mim, decepção por todo o rosto. Partiu meu coração. Mas eu simplesmente não conseguia mais ajoelhar-se no chão. Levantar-se e abaixar-se, persegui-la, era muito doloroso. Achei que a dor nos meus joelhos seria pior do que a dor que eu sentiria ao deixá-la cair. Claro, eu estava errado. Quebrar o coração dela foi muito pior. Nunca me senti mais velho e inútil do que naquele momento. Parecia o fim de uma grande parte da minha vida. Eu me tornaria aquele velho vovô que sentava em uma cadeira e dava tapinhas nas costas dos netos enquanto eles passavam correndo. Eventualmente, eles simplesmente me ignorariam completamente, mas eu simplesmente não aguentava mais a dor. Nada ajudou, acredita em mim. Eu tentei, eu sou médico. Depois de tudo, médico se cura, certo? Drogas como ibuprofeno me dariam um alívio temporário, mas eu sabia em primeira mão o dano que causavam. Tive pacientes que tinham problemas renais, cardíacos e digestivos por anos, tomando aqueles terríveis analgésicos. E os medicamentos prescritos eram piores. Eles são viciantes e absolutamente perigosos para a sua saúde a longo prazo. Mas tudo isso mudou quando recebi um e-mail de um amigo médico de Campinas, em São Paulo. Um paciente dele havia reconstruído completamente os joelhos em uma questão de meses, sem cirurgia. Ele estava usando uma mistura estranha que continha vários compostos naturais incríveis. Um foi banido por 93 anos antes que o governo finalmente voltasse recentemente. Os outros são tão antigos que foram presenteados ao próprio Jesus Cristo. Mas descobri que combinar esses ingredientes tem um efeito poderoso no corpo, principalmente nos joelhos. Veja que a comunidade médica perdeu completamente o barco quando se trata de inflamação. Eles estão tratando os sintomas e ignorando a causa raiz. E a maneira como eles tratam os sintomas impediu que seu corpo curasse a causa raiz. Essas pílulas estão piorando seus joelhos a longo prazo.
É por isso que seus joelhos são provavelmente osso sobre osso. Você tem tratado o tipo errado de inflamação. Este novo avanço alivia um certo tipo de inflamação que as grandes empresas farmacêuticas ignoraram por décadas. Acalma a dor nos joelhos e articulações e aumenta os processos naturais do corpo para naturalmente reparar o tecido em semanas. A maioria das pessoas sente que está andando sobre novos joelhos. É como graxa na dobradiça da porta. Seus joelhos dobrarão suavemente e sem dor depois de tomar este método de dupla ação. Eu trato pacientes desde 1986 e nunca vi o tipo de recuperação que essa fórmula proporciona. Alguns de meus pacientes descreveram isso como milagroso. Francisco: tenho 47 anos e estou voltando a me ajoelhar como quando tinha 30 anos. Antônia: tentei de tudo e estava pronto para agendar a cirurgia. Graças a Deus encontrei isso. Tem sido incrível e não penso em cirurgia há meses. Vera: eu estava tão cética sobre isso, mas acredite em mim, funciona. Comecei a voltar a malhar novamente com as meninas e a amar a vida novamente. Agora tô de volta ao chão com minha netinha, alegremente fazendo festas e me escondendo em armários enquanto ela conta no outro quarto. Voltei a malhar regularmente e me sinto mais jovem e com mais energia do que em uma década. E criei um método especial adaptado para pessoas como você, que sofre todos os dias. E vou te mostrar como você pode obter os ingredientes facilmente. Eu sei que você já tentou de tudo e ficou desapontado ou com medo das consequências de levar isso a longo prazo. O que funciona é perigoso e o que é seguro não funciona, certo? Este método é eficaz e eu tenho raios-x para provar isso. E não é viciante, é legal e completamente seguro. E é tão simples e agradável que você terá que parar de usar os medicamentos farmacêuticos agressivos de uma vez só. É tão bom. Então, se você está olhando para a cirurgia de substituição do joelho ou engolindo punhados de pílulas apenas para passar o dia, peço que assista esse vídeo atentamente. É fundamental que você entenda por que você está sofrendo e como essa nova solução pode ser uma dádiva de Deus para você. Você pode voltar a se exercitar, brincar ao ar livre e curtir seus filhos e netos em pouco tempo. Primeiro, deixe-me dizer por que esse avanço mudou minha vida. Como mencionei antes, sou médico e tento ajudar as pessoas a ficarem saudáveis há 37 anos. Eu me especializei em combinar a tecnologia da medicina moderna com a sabedoria dos métodos naturais que têm sido usados por séculos. Faço isso por dois motivos. Quero o que funciona agora e o que é bom para a saúde a longo prazo dos meus pacientes. A maioria dos médicos estão preocupada apenas com correções temporárias. Eu não. Quero corrigir a causa raiz dos problemas dos meus pacientes para que não estejamos apenas mascarando os sintomas com medicamentos. É a única razão pela qual me tornei médico. Não para me tornar escravo de uma companhia de seguros que me diz quanto tempo devo passar com meus pacientes. E descobri que tanto a medicina ocidental quanto os remédios naturais podem trabalhar juntos para obter os melhores resultados. Qualquer um que diga que remédios naturais são charlatanismo ou que a medicina ocidental está fora de alcance está muito mal informado, na minha humilde opinião. Nos dias de hoje, com todas as doenças e enfermidades graves com as quais estamos lidando, precisamos usar todas as ferramentas à nossa disposição. Isso significa que tenho a mente aberta e estou disposto a investigar qualquer coisa que possa ajudar meus pacientes. E por causa dessa mente aberta e dos resultados que meus pacientes obtêm, tenho uma longa lista de espera para novos pacientes. Eu me formei na USP em 1987, mas meu verdadeiro treinamento veio do Exército, onde servi por 9 anos e alcancei o posto de major. Lá estava eu, na linha de frente do controle da dor enquanto praticava medicina no HMASP. Fui encarregado de ajudar os homens e mulheres que serviram nosso país a viver uma vida mais feliz e sem dor. Isso me levou a abrir meu consultório em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, onde ajudo pessoas há mais de 30 anos. Meu foco principal é a geriatria e tratamento da dor. E é por isso que ser aleijado pela dor no joelho era tão frustrante. Eu deveria estar ajudando as pessoas com o problema exato que eu estava sofrendo, mas eu simplesmente não conseguia descobrir. A maioria das coisas funcionou por um tempo, mas os efeitos colaterais desagradáveis se instalaram e os benefícios acabariam desaparecendo. Logo, eu estaria de volta onde comecei.
E foi a mesma história com meus pacientes. Eles reclamavam que não podiam se exercitar, fazer tarefas domésticas ou até mesmo passear com o cachorro sem dores terríveis nos joelhos. E eu os ensinava com uma variedade de misturas, apenas esperando que algo funcionasse. E eles estariam de volta em algumas semanas reclamando que a dor havia voltado. Pesquisei e encontrei muito poucas soluções eficazes e econômicas que pudessem ajudar as pessoas. Mas depois de dizer à minha neta que não podia mais brincar com ela, percebi que não podia desistir tão fácil. Decidi que tinha que tentar o último recurso, cirurgia de substituição do joelho. Eu tinha evitado isso por anos. Eu até avisei os pacientes contra isso. A cirurgia de substituição do joelho requer 3 a 4 meses de reabilitação e não há garantia de que o joelho se sentirá normal. Muitos pacientes simplesmente nunca se sentem confortáveis com o novo joelho. Além disso, há tantas complicações que vêm com a cirurgia: anestesia, coágulos sanguíneos, infecção, e há um número surpreendentemente alto de pessoas que precisam de cirurgias de revisão para resolver problemas com a primeira cirurgia. Eu pessoalmente conheci 3 pessoas que tiveram que fazer substituição de joelho. O novo joelho simplesmente não aguentou. E é claro, há o custo. Você está pensando em gastar pelo menos R$50 mil. E se precisar de cirurgias adicionais, será muito mais. Considere-se sobre tudo isso se você tiver um plano de saúde que cubra tudo isso. Mas eu estava desesperado, então procurei um amigo médico em São Paulo. Ele havia feito centenas de substituições de joelho e sabia como fazê-lo direito. Mandei um e-mail para ele e expliquei o que estava passando. Sua resposta mudou minha vida e a vida dos meus pacientes para sempre. Ele me disse que estava tentando um novo método com seus pacientes, que estava atrasando e até mesmo, em alguns casos, eliminando a necessidade de substituições de joelho. Fiquei atordoado. Um ortopedista recomendando algo que pode tirar dinheiro do bolso dele, mas é por isso que o considero amigo. Como eu, ele só queria o que era melhor para seus pacientes. Ele também percebeu que suas cirurgias nos joelhos estavam quase levando à falência econômica muitos de seus clientes e ele tinha alguma culpa por isso. Então ele decidiu ajudar as pessoas que não podiam pagar a cirurgia com esse método. E ele descobriu que muitas pessoas que fizeram substituições no joelho ainda precisavam de ajuda para controlar a dor. Este método fez isso também. Ele me deu a fórmula e me disse que tinha uma lista de espera de 4 meses para cirurgias no joelho de qualquer maneira. Então, por que não tentar isso enquanto eu esperava? A fórmula era simples. Alguns ingredientes na proporção certa para resultados máximos. Eu pensei que seria fácil obtê-los e começar imediatamente. Mais uma vez, eu estava errado. Um ingrediente ainda era ilegal no Brasil na época. Nosso governo míope classificou como drogas psicoativas, embora não fosse psicoativo. O outro era tão obscuro que tive que ir a 5 lojas de produtos naturais diferentes apenas para encontrá-lo. Mas finalmente consegui juntar tudo e comecei a tomá-lo. Os resultados chegaram rapidamente. Comecei a perceber que podia sair da cama mais fácil após o primeiro dia. No segundo dia, caminhar era muito mais fácil. Depois de um longo dia de pé na clínica, eu estava acostumado a sentir dores terríveis à noite. Essa dor estava desaparecendo. Eu poderia fazer uma caminhada noturna depois do jantar. Consegui me ajoelhar e amarrar o sapato ou pegar algo no chão sem dor. E então veio o teste final. Minha neta veio me visitar. Ela se aproximou de mim com cuidado dessa vez. Eu poderia dizer que ela não queria se decepcionar novamente. Então eu dei um grande sorriso, me ajoelhei e abracei ela forte. Ela olhou para cima e disse com aquela voz doce: "Você quer brincar comigo?" E eu disse com uma grande gargalhada: "Sim." Minha filha olhou para mim chocada e disse: "Você tem certeza?" Eu sorri para ela e: "Sim, agora vamos brincar." Brincamos por quase 2 horas e meus joelhos ficaram ótimos depois. Até eu fiz uma longa caminhada com a minha filha e fiquei na cozinha cozinhando e rindo com minha família. Meus joelhos estavam ótimos. Minha esposa brincou que eu devo ter ficado de joelhos enquanto ela não estava olhando. De certa forma, ela estava certa. Eu tinha encontrado a solução para meu problema no joelho. Mas sendo um cientista de coração, eu só precisava saber como funciona essa coisa. Eu sabia que os outros ingredientes eram poderosos anti-inflamatórios, mas eu vinha prescrevendo e usando anti-inflamatórios há anos. Por que estes ingredientes funcionam melhor do que todos os outros? Acontece que estamos tratando a inflamação de forma errada há décadas. A inflamação é um bicho-papão na medicina hoje em dia, e por boas razões. Grande parte da doença e do declínio relacionado à idade que experimentamos pode ser rastreada até a inflamação. Mas a inflamação é complicada. Não é apenas um interruptor que liga e induz a dor. Existem várias partes da inflamação, e as drogas e remédios que
eu estava usando e prescrevendo no passado tratavam apenas de uma parte. Veja, quando você usa seus joelhos e articulações por anos, você experimenta desgaste. Isso faz com que a inflamação se instale. A inflamação deve ser o primeiro passo para reparar uma lesão. É a resposta natural do nosso corpo aos danos. Se você já torceu o tornozelo e o viu inchar, isso é inflamação se instalando. Ele envia sangue extra e enzimas para a área para começar a reparar os tecidos. Mas a inflamação não é boa para reparar condições crônicas, condições especialmente crônicas como desgastes nos joelhos e outras articulações. Quando a inflamação desaparece, o corpo libera mais compostos que realmente reparam o tecido danificado. Mas se a inflamação inicial nunca desaparece, o corpo nunca envia os compostos que reparam a articulação. Isso é chamado de efeito espectador. Imagine se você visse alguém desmaiar no supermercado apertando o coração. Você vê outra pessoa se aproximar rapidamente, assumir o comando da situação e iniciar o PCR. Você segue em frente porque vê que o socorrista conhece o PCR, sem perceber que eles precisam de sua ajuda para ligar para o 193. Isso é o que está acontecendo com a inflamação e especificamente a inflamação crônica. Essa inflamação, primeiro respondedor, são as enzimas que atacam a área inflamada. O corpo pensa, eles estão cobertos por enquanto, enviaremos a próxima fase para reparar a área quando terminarem. Mas o dano continua. Você continua usando essas articulações todos os dias e as enzimas da inflamação continuam martelando suas articulações, nunca capaz de recuperar o dano que você está causando apenas vivendo sua vida. A inflamação começa a quebrar o tecido saudável ao longo do tempo, liberando radicais livres e aumentando a oxidação nos joelhos. Ele ataca a cartilagem na articulação do joelho, quebrando-a até que eventualmente você estará osso no osso. Aí, isso inicia um ciclo vicioso onde a própria resposta natural do corpo está destruindo o tecido. É por isso que muitas vezes chamamos a inflamação crônica de um problema autoimune. Significa que o corpo está atacando a si mesmo. Então devemos acalmar essa primeira fase de inflamação para permitir que a segunda fase de reparo realmente conserte o tecido em seus joelhos doloridos. É por isso que prescrevemos anti-inflamatórios há décadas, mas esses remédios estão atacando apenas uma parte da inflamação. Veja, a inflamação da primeira fase é composta principalmente de duas grandes enzimas. Seu corpo naturalmente produz essas enzimas como parte do processo de inflamação. Prostaglandina. O primeiro é chamado de prostaglandina. Isso é um bocado, então vamos chamá-lo de profissionais. E pros é essencial na resposta à lesão do corpo, pois envia sinais de dor para o cérebro. Diz ao cérebro para parar de usar esta parte do corpo. Esta área está ferida. Também faz com que o sangue entre na área para começar a inchar. ANES comuns e analgésicos de venda livre são ótimos para reduzir os níveis de pros no sangue. Isso significa que você sente menos dor e inchaço no curto prazo. Essas drogas devem reduzir os pros para que a segunda fase de reparo possa começar, o que repararia a articulação. Mas esses remédios não fazem muita coisa para a outra enzima socorrista, leucotrieno. Esta outra enzima é chamada de leucotrieno. Vamos chamá-la de LEUC para abreviar. Ela sinaliza as células do sangue para atacar a lesão e diz aos músculos ao redor da área lesionada para apertar e proteger a lesão. Mas se você não reduzir os níveis de LEUC, você nunca vai reparar essa articulação. O corpo nunca começará a segunda fase de cura se os níveis de LEUC ainda estiverem altos. É por isso que você precisa lidar com esses dois inflamatórios se quiser curar seus joelhos. Felizmente, é exatamente isso que o primeiro ingrediente deste método inovador faz. Este complexo tem uma história bizarra e tudo começa com o nascimento do Cristo. Se você se lembrar do nascimento do Cristo, lembrará que 3 magos visitaram Jesus depois de seu nascimento. Você se lembra do que eles trouxeram? Era ouro, incenso e mirra. O incenso foi queimado em cerimônias religiosas por séculos. Na verdade, em português, apenas encurtamos o nome para incenso depois de um tempo, mas também é usado como remédio há séculos. No mundo médico, chamamos o incenso de boswellia serrata, porque vem da árvore boswellia. E agora temos a comprovação científica de que a boswellia é super eficaz para dores no joelho. Ao contrário dos ANES e outros analgésicos, a boswellia reduz os níveis de LEUC e pros, as duas enzimas inflamatórias das quais falei anteriormente. Quando você diminui esses níveis, o corpo pode finalmente chutar na segunda fase, que realmente é reparar a articulação do joelho. Dezenas de estudos comprovam isso, mas um em particular se destaca. Eles fizeram um estudo duplo cego baseado em placebo, o que significa que eles deram a metade das pessoas pílulas de açúcar
açúcar e metade delas Broswellia por alguns meses. Então, eles fizeram uma enorme bateria de testes para ver os efeitos da Broswellia no joelho. A melhora no povo que tomou Broswellia foi impressionante. Os scores de dor e rigidez dos pacientes caíram 68%. Seus marcadores de inflamação caíram pelo menos 57%. Os pacientes foram capazes de caminhar 36% mais longe no mesmo período de tempo. Os scores de qualidade de vida subiram 42%. Mas o mais surpreendente de tudo foram os raios-x. Os pesquisadores ficaram chocados ao ver a melhora drástica nos joelhos dos testadores. E a Broswellia gradualmente removeu as esporas ósseas que causavam tanta dor para os testadores. Os joelhos dos sujeitos melhoraram naturalmente assim que toda a inflamação foi removida. Ele fez isso porque a Broswellia acalmou a inflamação na articulação e permitiu que o processo de reparo finalmente entrasse em ação. Então, aliviou a dor, diminuiu a inflamação e permitiu que o corpo finalmente se curasse. Bem legal, né? Mas não podemos usar qualquer Broswellia para obter esses resultados. Precisamos usar Broswellia que é alta em uma parte específica da planta para reduzir essas enzimas de inflamação. A parte que precisamos é chamada de ácido beta-brosvélico, BBA, e apenas certas cepas de Broswellia têm o suficiente para ajudar seus joelhos. Então, se você estiver usando Broswellia barata e comprada em loja, provavelmente não está recebendo BBA suficiente. Mas se realmente queremos joelhos novos em pouco tempo, precisamos impulsionar esse processo de reparo também. É aí que entra outro ingrediente. Esse ingrediente é chamado de óleo de cânhamo de espectro completo. Eu sei que você ouviu falar sobre o óleo de cânhamo, mas provavelmente está se perguntando o motivo de todo esse alarido. Muitas pessoas pensam que o óleo de cânhamo é como a coisa que você cheira nos shows. Não é. O óleo de cânhamos é a parte da planta que não vai te deixar chapado. O óleo de cânhamo faz muitas coisas diferentes para o corpo, mas não é psicoativo como aquele em pó. E acontece que nossos corpos precisam de cânhamo. Veja, há todo um sistema no corpo que controla a inflamação, a cura e a resposta à dor. É chamado de sistema endocannabinoide, ECS. E parece que todos os dias encontramos outro benefício em ter um ECS saudável. Mas é função primária trazer o corpo de volta ao equilíbrio e curar rapidamente. Então, quando temos uma lesão ou inflamação, o sistema ECS entra em ação e ajuda o corpo a se curar. Mas à medida que envelhecemos, o nosso sistema ECS se desfaz como todo o resto. Então, assim como as vitaminas, devemos complementar o ECS com canabinoides com óleo de cânhamo de espectro total. Mas, assim como com a Broswellia, não podemos usar qualquer óleo de cânhamo de prateleira. É fundamental usar cânhamo de espectro completo de alta qualidade, porque contém pelo menos 13 canabinoides diferentes, todos com papéis muito específicos na cura dos joelhos. Cânhamo de espectro completo contém ingredientes adicionais que proporcionam mais alívio. O extrato de cânhamo de espectro completo possui terpenos adicionais que provaram ser um anti-inflamatório super eficaz, mas também estimula o crescimento celular no cérebro e no tecido muscular. Assim, pode acelerar o processo de cicatrização. Um estudo mostrou que o óleo de cânhamo de espectro total foi super eficaz na cura de uma doença comum no joelho. O estudo mostrou que o óleo de cânhamo reduziu os níveis de LELQ, daqueles inflamatórios de primeira resposta, em quase 80% em poucas horas. Não surpreendentemente, o estudo mostrou que o óleo de cânhamo foi super eficaz no tratamento da dor no joelho. Além disso, o óleo de cânhamo de espectro total pode atuar como um relaxante muscular natural. Grande parte da dor que sentimos em nossos joelhos e pernas é, na verdade, de músculos rígidos. Se nossos joelhos começam a doer mais, nós os movemos menos. Isso leva à rigidez muscular, o que pode levar a mais dor. E essa rigidez pode reduzir o fluxo sanguíneo para a articulação. Precisamos de fluxo sanguíneo saudável para curar nossos joelhos. O óleo de cânhamo solta e relaxa os músculos, reduzindo a dor muscular e melhorando o fluxo sanguíneo para a articulação do joelho. Há mais uma razão pela qual adoro usar óleo de cânhamo para curar os joelhos. O óleo de cânhamo ajuda seu corpo a se curar, ajudando você a ter um sono profundo e restaurador. Lembre-se, nosso corpo pode realmente se curar quando reduzimos a inflamação, mas seu corpo faz a maior parte de sua cura enquanto você dorme. Enquanto você está roncando, seu corpo tem dezenas de processos que reparam células, tecidos e especialmente seus joelhos. Mas só pode fazer isso se você tiver um sono profundo. O óleo de cânhamo pode ajudá-lo a dormir profundamente. Em um estudo, o óleo
óleo de cânhamo de espectro total ajudou as pessoas a melhorar os índices de sono em uma média de 67%. Então, dormir mais igual curar mais. Mas havia outro problema: juntar cânhamo e brosvélia não era divertido. Todos os suplementos de brosvélia serrata que eram ricos em BBA que encontrei vinham nessas grandes pílulas de cavalo que eram difíceis de engolir. E o cânhamo vem em um óleo que não tem um gosto muito bom e é difícil de levar para a viagem. Então, eu decidi começar a fazer vários métodos com fórmula. Eu mesmo. Eu precisava de uma fórmula que, primeiro, seria super eficaz no alívio de dores no joelho e nas articulações. Segundo, ajude a reconstruir a articulação do joelho para uma melhor mobilidade a longo prazo. Terceiro, seja conveniente e delicioso para que eu goste de tomá-lo. Veja, estou cansado de tomar pílulas. Entre os vários comprimidos e prescrições, tomo cerca de 24 comprimidos por dia. Eu sabia que havia uma maneira melhor, mas levei meses de pesquisas e testes para encontrar os métodos certos para acabar com as dores. Tentei 30 fórmulas diferentes antes de encontrar o que funcionasse de verdade. E dei as fórmulas aos meus pacientes também, dezenas deles no primeiro mês. Eles adoraram. Eles adoraram não apenas o sabor, mas a sensação de ter joelhos novos. Agora tenho pacientes de causa perdida fazendo fila para me ver e experimentar estes diferentes métodos também. São pessoas que estão à beira da cirurgia e tentaram de tudo para evitá-la. Este método está transformando a vida de muitas pessoas e eles estão economizando dezenas de milhares de reais e meses de dor e reabilitação. E agora estou muito animado em anunciar que este método está pronto e é chamado Dor Zerado. Você pode usar agora e ter resultado imediatamente. Estou disposto a apostar que este é o método de restauração do joelho mais simples que você já teve. Não há mais pílulas de cavalo presas na garganta ou óleos estranhos caindo sob sua língua. Basta aplicar Dor Zerado. Depois de tudo o que você passou, você merece sua cura. E você merece ter joelhos suaves e sem dor também. Eu tenho feito testes com alguns pacientes em minha clínica e os resultados têm sido surpreendentes. Olha esses comentários. Sandra: o Dor Zerado mudou minha vida, honestamente. Estava tão desesperada porque experimentei adesivo para dor no joelho, injeções e remédios farmacêuticos sem sucesso. Agora parece que meus joelhos se sentiram há 20 anos, sem mentira. Gostaria de ter encontrado isso há anos, mas estou feliz de aplicar Dor Zerado. Rebeca: deixe-me dizer que tentei tudo. Muitas sessões de fisioterapia até a cirurgia. Pílulas, cremes. Quero dizer que Dor Zerado é o único que fez meus joelhos se sentirem melhor. Meus quadris não doem mais. Muito obrigado, doutor. Alberto: vamos apenas dizer que tenho 67 anos e pensei que estava indo para um andador em 1 ano ou 2 com minha dor. E agora eu corro 2 a 3 vezes por semana. Dor Zerado é eficaz e tão bom. Meus pacientes podem voltar a praticar seus esportes favoritos. Eles podem andar e fazer caminhadas novamente sem dor. E podem fazer tarefas simples como ajoelhar-se para rezar ou fazer jardinagem, sem a dor incapacitante que os incomoda há anos. E ouço a mesma coisa repetidamente. As pessoas se sentem mais jovens quando podem se mover com mais facilidade. A dor no joelho fazia com que se sentissem velhos e tornava a locomoção uma tarefa tão difícil que eles se tornaram sedentários. Agora eles podem se mover livremente e estão desfrutando de uma energia renovada e uma sensação de liberdade. Muitos estão perdendo peso porque podem se exercitar novamente, tudo porque seus joelhos parecem novos. Agora quero oferecê-lo a você e mostrarei como você pode ter acesso a este método chamado Dor Zerado com um preço simbólico para te ajudar a vencer esta luta contra a dor no joelho e nas articulações. Veja como você pode obter Dor Zerado. Acredite, não é fácil criar um produto de alta qualidade que seja acessível, mas eu sabia que com a mobilidade e a felicidade das pessoas em jogo, não poderíamos colocar um preço muito caro. Isso porque sabemos que você já gastou todo o seu dinheiro nas coisas que não funcionou até agora, mas vale a pena saber que meu cliente está recebendo o melhor. Então agora estou oferecendo a você a chance de obter 3 produtos complementares. O primeiro é um curso de exercícios terapêuticos para artrite reumatoide. Este curso tem um valor inestimável de R$ 297. O segundo é exercícios terapêuticos para aliviar dor da osteoartrite, que tem um valor de R$ 359. E finalmente, a terceira é um super bônus, que é o curso para finalmente vencer sua luta contra insônia, de um valor de R$ 599. No total, você receberá 4 produtos pelo preço simbólico de R$ 97. Isso é muito pouco para cobrir os custos dos esforços desse trabalho para elaborar este método para curar sua dor. Isso é um preço muito modesto em comparação no valor desses 4 produtos e no dinheiro que você já gastou na busca da solução de seu
problema. Não tô querendo ficar rico com este produto, mas preciso fazer algo por todo o tempo que investi nisso. Além disso, pago ao meu amigo médico que me ajudou a descobrir a fórmula. Lembre-se de que as substituições de joelho custam pelo menos R$50 mil, mais meses de reabilitação, e há o risco de você precisar de ainda mais cirurgia. E os custos dos medicamentos prescritos estão disparando à medida que as empresas farmacêuticas gananciosas aumentam os preços para manter seus acionistas felizes. Estou confiante de que esta é a opção mais acessível, mais eficaz e mais simples que você encontrará em qualquer lugar. Agora estamos tentando colocar na mão o maior número possível de pessoas antes que eles façam isso. Esta oportunidade é por tempo limitado. Você pode estar se perguntando: se funciona tão bem, por que os médicos em todos os lugares não os prescrevem? Esta é uma excelente pergunta e sobre a qual penso muito. Em primeiro lugar, a maioria dos médicos não tem interesse em prescrever remédios naturais. Eles foram treinados desde o início que natural é igual voodoo. Isso é uma pena, se você me perguntar. Além disso, a maioria dos ingredientes ativos dos medicamentos prescritos foi descoberta primeiro nas plantas. Isso mesmo, o químico que reduz a pressão arterial ou o colesterol geralmente vem de uma planta encontrada na selva amazônica. Mas há outra razão pela qual a maioria dos médicos não gosta de remédios naturais, e concordo com isso, pela simples razão de que os produtos naturais não são patenteados. Isso é injustiça do mundo capitalista. Olha, costumávamos pensar que ter joelhos ruins era apenas parte do envelhecimento. Vemos pessoas usando andadores e bengalas e pensamos que é assim que as coisas são quando você chega aos 40 e 60 anos, mas não precisa ser assim. Agora sabemos que estávamos todos errados sobre analgésicos. Eles retardaram a dor, mas também retardaram o processo de cura. Agora você pode desligar a dor como um interruptor de luz e curar seus joelhos com dor zerado. Você pode rejuvenescer os joelhos e sentir o aumento de energia que vem com a capacidade de se mover sem dor. Aproveite para caminhar, até mesmo correr novamente. Suba nessa bicicleta e aproveite o sol. Tire a poeira da raquete de tênis. Brinque com seus filhos e netos, e não se preocupe que você sentirá as consequências depois. Acima de tudo, sinta a liberdade que você trabalhou tanto para conquistar. Você não ficará mais confinado. Pode dizer sim para aquelas coisas que sempre quis fazer, mas você tem que começar agora, clicando no botão abaixo e comprando o Dor Zerado agora. Dê o primeiro passo em direção a uma nova vida sem dor. Experimente Dor Zerado. Obrigado por assistir esse vídeo. Dr. Mendes Cardoso.